o resultado final de todo o nosso trabalho vai culminar neste dashboard sensacional, que vai falar aí sobre a Copa do Mundo Feminina, que vai começar, se não me falha a memória, no dia 20 de julho. Tá? Então, é uma forma aí que a gente encontrou de incentivar todas vocês, e a nós também, né? De assistir esse jogo, de dar audiência, porque acho que deve ser a primeira Copa que é transmitida, assim, feminina, né? Que é transmitida, pelo menos a primeira que eu fiquei sabendo, né? Então, eu acho que o máximo de força e apoio que a gente puder dar para essas meninas é muito importante, a nossa audiência lá. Então, é isso. Agora, eu vou mostrar para vocês a nossa base, explicar um pouquinho sobre ela para vocês, e depois vou partir para o Power Query, para a gente começar as análises. Então, a base que a gente vai mandar para vocês é essa aqui, chamada Women's Squads. Ela tem várias guias. A primeira é essa aqui, que fala sobre os jogos de 2019. Então, temos aqui o número da equipe, um código de país. Originalmente, não tinha esse código de país, então eu tive que criar aqui aleatoriamente para poder linkar essas bases todas e a gente poder fazer as análises. Temos aqui o nome das jogadoras, esse DLB não sei o que é, a idade delas, as metas, o clube para qual elas jogam. Se vocês observarem aqui, tem umas linhas em branco que eu coloquei propositalmente para a gente tirar. Tem também alguns espaços aqui, ó, na nossa base. Temos essa outra base aqui, que fala sobre as jogadoras que jogaram em determinados torneios, né? Que ela está também de uma maneira que não é muito legal para fazer análise, e a gente vai consertar isso, né? Tem também algumas linhas em branco, o nome da jogadora, quantas partidas elas jogaram. Essa aqui foi uma tabelinha de país que eu fiz, porque a maioria das tabelas, ou todas elas, tem país, então precisava de uma tabelinha de dimensão para poder conectar essa tabela com as outras e a gente poder fazer as nossas análises. Então, temos aqui o nome do país e o código do país. Tem a tabela de performance, então vai aqui pelo código, vai dizer se a pessoa se qualificou ou não, se entrou, se não entrou, qual foi o ranking. Um ranking não, ranking é aqui. Tem essa daqui de ranking também. E os hosts, né, que foram onde as Copas foram sediadas. E por último, os resultados, né, dos países dos jogos. Então, aqui compara o time 1 com o time 2, a pontuação que teve, qual foi a etapa do jogo, se foi jogo de grupos, se foi quartas de final, semifinal, etc. E aí, como vocês podem ver, a gente deu uma leve bagunçadinha nesses dados para a gente poder trabalhar. Legal. Então, essa aqui é a base que a gente vai trabalhar. Eu vou fechá-la. Vou deixar o original aberto, só para ter aqui como parâmetro, para garantir que eu não vou esquecer de nada. E vou já começar aqui para o nosso Power BI. Eu não sei se tem gente aqui que nunca abriu o Power BI na vida, mas por via das dúvidas eu vou explicar bem do iniciozinho, né, para garantir que vai pegar todo mundo. Então, para a gente conectar com uma base de dados, a gente pode vir aqui direto, se for Excel, mas eu gosto sempre, por boas práticas, de vir aqui no Obter Dados, pasta de trabalho, a gente vai usar o Excel, eu vou abrir aqui a pasta, né, onde eu coloquei, está aqui, o Women's Squads. Ela vai trazer todas essas tabelas aqui. Não sei se no original a gente está usando todas elas. Eu vou trazer todas, e o que não tiver, porque acho que tem algumas que a gente nem vai chegar a usar, aí eu excluo depois. Então, depois que a gente seleciona aqui as tabelas que a gente vai utilizar, a gente clica aqui em transformar dados, e a gente vai para o nosso Power Query. Beleza, eu vou tentar ver aqui o outro. O original, ele está com a Jim Country, Hosts, 2019 Players, Jim Country, Hosts, 2019 Players, Ranking, Results, Ranks, Results.
Aí tem a calendário que a gente vai criar e tal. Não, acho que estão todas aqui mesmo. Ah, então tá bom. Bem, então, vou começar aqui pela 2019 Players. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar as linhas em branco, que me incomodam bastante. E tem duas formas de fazer isso. A primeira é vindo aqui, clicando com o botão direito, filtros de número, diferente de. E aí a gente vai filtrar tudo o que for diferente de null. Null é sem resultado nenhum, né? Então, essa é uma forma de tirar as linhas em branco. A outra forma é vindo aqui na guia página inicial, reduzir linhas, remover linhas, e aí tem essa opção aqui de remover linhas em branco. Tá? Não faz muita diferença qual que vocês vão usar. Depois a gente tem aqui o tipo, o ID do país, está em formato texto. Ok, deixa eu ver se no original está como texto ou está como número, porque isso é importante para modelagem de dados. Está como texto, então vou usar como texto aqui também. Aqui, essa é a original, né? 2019. Tá como texto, beleza. Então, vou botar lá. Aqui, essa coluna aqui de player, eu gosto de colocar uma opção aqui no Power Query que fica mais fácil a gente ver quando um texto está com espaço, que é aqui na guia exibição, tem essa opção aqui ó, de mostrar espaço em branco. Quando ela não está selecionada, a gente olha e nem parece que tem espaço em branco. Então, eu acho que isso é muito importante na hora que vocês forem tratar dados, selecionar, deixar sempre essa opção aqui, mostrar espaço em branco, porque se tiver uma tabela que alguém colocou um espacinho antes de começar a palavra, você vai bater o olho e vai conseguir reconhecer. Por isso que eu gosto sempre de deixar essa opção aqui selecionada. Gosto de deixar também o espaçamento uniforme, né? Eu acho que ele fica mais fácil da gente visualizar, assim, de enxergar. E eu também gosto de colocar esse de qualidade de coluna, porque aí, assim, essas métricas, elas funcionam só para as primeiras 1000 linhas, mas pelo menos dá uma noção para a gente de como que tá, se tem dado válido, se tem muita coisa em branco, se tem muito erro. Então, eu gosto bastante de usar essa opção aqui, e eu seleciono a maioria delas, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que alterar. Deixa eu olhar mais para cá. Esse aqui também, ó, tá com espacinho. Eu vou... Essa coluna player já está selecionada, eu vou segurar o CTRL e selecionar essa última coluna aqui, a coluna club. Vou clicar com o botão direito, e aí aqui em transformar tem uma opção chamada cortar. E aí a gente retira o espaço em branco. Daqui, eu acho que a gente vai colocar uma data também nela, né? Deixa eu olhar na original aqui para confirmar, que de cabeça não lembro. Sim, a gente vai inserir uma coluna de data, e a data vai ser só 2019, porque todos esses jogos aqui são de 2019. Então, para a gente poder fazer a nossa modelagem e linkar essa tabela com todas as outras, eu preciso de uma tabela que me diga que esses jogos foram do ano de 2019. Como que a gente vai fazer isso? É bem simples, né? A gente vem aqui em adicionar coluna, em coluna personalizada. Eu vou chamar essa coluna de date. E vou colocar aspas aqui. E vou escrever 0101 de 2019. E aí ele vai preencher 2019 para todo mundo. E depois eu vou alterar aqui para data. E vou colocar ela lá no início, né? Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito em mover. A gente tem a opção mover para o início. Tá? Então, a gente ficou com 10 colunas, 552 linhas. Confirmando aqui com a original, 10 colunas e 552 linhas. Belezinha. Tusa, Uhum. você pode explicar por que da inserção de uma coluna data no dataset? Sim, claro. É porque lá na frente, lá na frente, a gente vai conectar todas essas tabelas aqui. E aí a data vai ser um parâmetro que a gente vai utilizar para ligar
essa tabela nas outras. Ah, bacana. Obrigada. Né? Agora a gente vai para a Gene Country. Já foram geradas aqui 3 etapas automaticamente, né? Não fui eu que fiz. Então, ele conectou a fonte, fez a navegação aqui na tabela, e ele já alterou os tipos para mim, né? Com base nas primeiras 1000 linhas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser promover o cabeçalho, porque o título da coluna está aqui na primeira linha, e eu não quero que esse título esteja aqui, eu quero que ele esteja aqui em cima. Então, eu vou vir aqui neste botãozinho sensacional que tem aqui e escolher a opção usar a primeira linha de cabeçalho. Ele vai promover a primeira linha para cá. Essa é a primeira coisa. A segunda é tirar os espaços, as linhas, né, em branco. Dessa vez eu vou fazer filtrando tudo que for diferente de nulo, que é clicando com o botão direito, filtros de texto, diferente de. Acho que aqui do mais não tem nenhuma outra correção para a gente fazer. Deixa eu ver aqui em hosts. Host tem coisa para fazer. Vamos olhar um pouquinho primeiro. Então, a gente tem o ID do país, as partidas. Mexi aqui alguma coisa, ele ordenou sozinho as colunas. Aqui nessa coluna, a gente vai ter que criar a data também. Para criar a data, tem várias formas de fazer. Uma das formas que eu gosto de fazer é através da coluna de exemplos. A coluna de exemplos é um recurso muito legal que tem no Power Query, também tem no Excel, que é uma inteligênciazinha artificial da Microsoft. Então, ele entende mais ou menos aquela coluna, a partir de uma informação que você vai digitar, ele entende mais ou menos e tenta replicar para as linhas de baixo. Então, clicando aqui na guia adicionar coluna de exemplos, eu vou colocar exemplos da seleção, porque eu só vou precisar usar como parâmetro essa coluna aqui de ano para criar a minha data. Então, vou clicar aqui em da seleção, e aí ele vai pedir para eu escrever o que eu quero criar a partir dessa coluna ano. Eu vou dar um título, eu vou chamar de date. Não é obrigatório, tá? Colocar as colunas com o mesmo nome. Se você quiser chamar uma coluna de data e a outra de date e a outra de Jurubeba, não tem problema, porque o Power Query, o Power BI, né? Ele entende o dado. Então, o nome da coluna não precisa ficar igual. Porém, eu vou colocar aqui igual só por via das dúvidas, assim, só por hábito mesmo, mas não é necessário, tá? E aqui na primeira linha, eu vou digitar o que eu quero. Eu quero criar uma data. Só de eu clicar aqui 2 vezes, ele já me deu várias sugestões. E a primeira delas é justamente a data, que ele entende que é 1º de janeiro de 1991, porque não tem nenhum mês, nenhum dia aqui na coluna. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes, vou dar Enter, e ele vai preencher automaticamente a data para todas as outras linhas. Então, 95, ele ficou 1º de janeiro de 95, 99, 1º de janeiro de 99, e assim por diante. Eu vou dar OK, e ele criou a minha coluninha aqui de data, e eu vou movê-la lá para o início, só para ficar de mais fácil visualização. Então, lembrando que para mover, a gente clica aqui com o botão direito, mover para o início. Então, vou só confirmar aqui no nosso gabarito, que qual é o nome dessa tabela? É hosts, né? Hosts, ela está com 8 colunas e 7 linhas. 8 colunas e 7 linhas, pronto, tá bonitinho. Agora a gente vai para a tabela performance. Vamos ver se tem muita coisa aqui para eu ter. Nossa, ela tá com... Suzy, Oi. a Letícia aqui no chat, ó, contou que as datas dela deram erro. O que deu erro? Letícia, você pode explicar pra gente poder te ajudar? Às vezes dá outros problemas de outras pessoas também. Oi, gente, estão me ouvindo? Uhum. A coluna eu botei o dia que você falou e a data ficou 30/12 de 1899. Não sei por quê. Uai, vamos voltar lá, peraí.
É Refaz o passo. na primeira tabela, nos players. Essa aqui, 2019? Isso, a outra eu fiz, deu certo. Ah, tá. É que essa aqui de 2019 eu fiz diferente. Eu vim aqui em adicionar coluna e eu fui em coluna personalizada. Não, eu fiz igual. Ah, tá. E aí eu coloquei aspas, escrevi 01 barra. Eu esqueci as aspas, foi isso. Ah, tá. Tem isso também. A aspa é que ele, se você Fazer colocar igual. só barra, ele entende que você está dividindo um por 2019. Foi isso então. Valeu. Isso aí que eu não quero salvar as alterações. Então, cadê? A gente estava aqui, né? Beleza. A performance eu acho que a gente não vai usar, vai. Deixa eu olhar aqui. Acho que não tem ela aqui. 2019, rankings. Nessa análise que a gente vai fazer, a gente não vai utilizar essa tabela. Lembrava que tinha uma que a gente não ia usar. Então, eu vou excluir daqui, porque a gente não vai usar na nossa análise. E para a gente excluir uma tabela que a gente não vai usar, é só clicar com o botão direito nela, na opção excluir. Estou tirando ela daqui. Agora a gente vai para rankings. Vamos ver o que tem aqui para alterar. Não sei, acho que não tem muita coisa, não. Vai ter só a data, né? Provavelmente, que a gente vai colocar aqui para linkar com as outras. Deixa eu olhar no gabarito. Rankings. Não, ela nem tem, mas ela deve conectar, então, através do ID, porque a gente colocou essas duas formas de conexão de uma tabela com a outra. Quando não é a data, é o Country ID. Então, a gente criou essas duas maneiras para poder conectar todas elas. Então, a rankings não tem muito o que fazer. A Results. Bem, então, ela já tem aqui umas coisinhas em branco também para tirar. Eu vou vir aqui na guia página inicial, reduzir linhas em branco. Ela também tem uns espaços aqui, ó, tanto aqui quanto aqui no TIM. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não, só aqui por enquanto. Então, lembrando, eu selecionei as duas colunas utilizando Ctrl, selecionei a coluna, apertei Ctrl, selecionei outra coluna, cliquei com o botão direito, vim aqui em transformar e cortar. E aí eu tirei os espaços em branco. Aqui eu vou precisar criar uma coluna de data também, porque se tem ano aqui, então vai precisar de data. É aquela mesma coisa que a gente fez na anterior, vindo aqui em adicionar colunas, coluna de exemplos da seleção. Aí eu vou escrever aqui, date. Ó, cliquei aqui 2 vezes, ele já entendeu que é 11/91 mesmo. Apertei Enter, e aí ele foi, vou só dar uma conferida aqui em 95, ele entendeu, criou um do 1 de 95, 99 também, beleza. Criou a nossa coluna, vou movê-la lá para frente. Mover para o início. Então, ela ficou com 8 colunas e 232 linhas. Vou olhar aqui, é a coluna de Results. Cadê? Ela tem a coluna de ano, será que tem alguma outra? Não, o Results está com 8 colunas e 232 linhas, né? Vamos lá na original, cadê? Que eu fico dando Alt, Tab e Zoom. Essa aqui está com 9, o que mais que foi criada aqui? Deixa eu ver. Aqui na original, tá, tiramos as linhas em branco, cortamos o texto, inserimos a coluna data. Depois reordenamos assim. Aqui no original teve uma mesclagem com a tabela fases. Tá, beleza. Bem, essa tabela fases eu vou criar aqui com vocês manualmente, então isso eu não vou fazer agora, porque primeiro eu preciso criar essa tabela fases, porque ela não veio na base originalmente. Vamos olhar aqui, acho que na ranking não tem isso também, não. Nenhuma outra tem, né? Acho que isso foi feito só nessa
results aqui. Beleza. E temos essa top appearances aqui também. Vamos lá no modelo original. Então, a results está quase pronta, falta só mesclar essa consulta com uma tabela que a gente ainda vai criar. Por enquanto, ela está tratada, depois eu vou voltar nela. E top appearances, também tem que remover linha em branco, que dessa vez eu vou remover filtrando tudo que foi diferente de nulo. E aí, aqui tem um negócio, né? Porque a gente vai fazer análise por ano. E se os anos estiverem nas linhas, não vai ter como a gente fazer análise, né? Porque imagina que eu quero saber quais jogos a Christine Lilly jogou. Eu não vou conseguir dessa forma aqui, com um número na linha, não vou conseguir filtrar, né? Se eu quiser filtrar só 1991, eu não consigo, porque a linha tem 91, 95, 99. Então, para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar esses anos aqui pelo delimitador, que no caso vai ser a vírgula, é o ponto em comum que eu tenho, a cada ano tem uma vírgula. Então, vou chegar aqui, vou selecionar a coluna Tournaments, clicando com o botão direito, tem a opção dividir coluna por delimitador. Ele vai, por padrão, já pegar vírgula, só que eu não quero fazer isso. Eu quero colocar vírgula com espaço, porque se eu colocar só vírgula, ele vai separar e aí ele vai criar uma coluna, espaço e o número, sabe? Aí eu vou ter que ficar tirando espaço depois. Então, eu não vou pegar essa opção padrão aqui, eu vou vir aqui em personalizado e eu vou colocar vírgula, espaço. E está selecionado aqui cada ocorrência do delimitador. E aí ele dividiu as colunas para mim. Eu vou refazer isso aqui só para mostrar para vocês como é que ficaria se eu não colocasse a vírgula e o espaço. Tá? Selecionando aqui com o botão direito, dividir colunas por delimitador. Ó, se eu só deixasse assim, vírgula, ele ia ficar... ele até alterou para número, quando tem número ele não dá espaço, né? Nem ia ter muito problema. Mas se fosse texto ele ia ficar com espaço, tá? Como ele entendeu que é número, deixa eu só apagar aqui, ó. Aqui. Quando a gente faz esse tipo de mudança e o Power BI entende que é texto, ele coloca o espacinho aqui. E aí depois você teria que vir aqui manualmente ficar tirando esse espaço. Como as colunas são de número, o próprio Power BI entendeu que é número, daí ele tira o espaço por conta disso. Mas, por via das dúvidas, eu sempre que vejo essa situação, eu prefiro vir aqui no personalizado, boto aqui a vírgula e o espaço, porque aí é garantia de que não vai ter nenhum problema. Legal. Então, eu separei essas colunas de anos aqui, e aí depois o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as colunas que eu quero manter e eu vou transformar essas outras colunas aqui em linhas. Então, a gente vai ter uma coluna chamada ano, e dentro dessa coluna ano, a gente vai ter os anos de cada uma. Então, ao invés de ter várias colunas, a gente vai ter uma coluna só, escrito ano. No caso, eu vou chamar de year aqui para seguir o padrão. Eu vou selecionar as 3 colunas que eu quero manter, segurar com o botão direito, e vir nessa opção aqui, transformar outras colunas em linhas. E aí ele criou essa coluna aqui de ano. Ele cria esses nomes aqui, né, atributo e valor, e eu vou alterar aqui, porque eu vou chamar a coluna de valor, eu vou vir aqui e vou chamar de year. E a coluna de atributo eu não vou chamar de nada, porque eu vou excluir. Então, vou chegar aqui com o botão direito, vou remover, eu não preciso dessa coluna, só preciso da coluna de ano. E, além da coluna de ano, eu vou precisar também de uma coluna de data, para poder conectá-la com as outras. Vim aqui na coluna de exemplos, seleção, date. Uhum. 99, 2003, 2007, tá certinho. E vou colocar essas 2 colunas lá para frente. Vai ficar mais fácil de olhar.
Vamos ver lá para o início. Uma coisa importante que eu vou checar aqui antes de entregar são sempre os tipos dos números. Isso é essencial para quando a gente for falar de modelagem, DAX, que os tipos dos números das colunas estejam condizentes. Ou seja, se eu vou conectar uma tabela de data com outra tabela de data, a coluna de data tem que estar em formato data, porque se ela tiver em formato texto, na hora que você for conectar lá uma tabela com a outra, não vai dar certo. A de data eu já vi que está certinha, mas a de ano, como aqui está, o ano está em formato numérico, é bom que as outras que têm ano também estejam em formato numérico. Se tiver texto, ele tem que alterar. Então, aqui está a de ranking, acho que de ranking não tem, né? Data. Hosts, a de ano aqui também está em formato numérico, a de país não tem. E aqui de date, a de date não tem ano, né? No nosso modelo original. Deixa eu olhar aqui. 2019. Não tem mesmo. Tá certo. Bem, então os formatos dos números estão certinhos. Tudo ok. Vou só confirmar se no modelo original a gente fechou com 5 colunas e 81 linhas mesmo, que esse é o resultado que a gente tem que ter. Top appearances. 5 colunas, 81 linhas. Então, beleza. O que está faltando agora para a gente encerrar? É fazer a DIN calendário, que dessa vez a gente vai fazer uma DIN calendário no Power Query. Essa vai ser bem simples, tá? E essa tabelinha aqui de fases que a gente vai criar na mão. E aí vocês, não sei se todo mundo sabe, mas quem não sabe, dá para a gente digitar dados no Power Query, né? A gente não precisa necessariamente digitar um dado no Excel e trazer para cá. Se forem dados pequenos, como é o caso dessa tabela aqui, a gente pode fazer na mão mesmo, é bem mais rápido. Essa DIN calendário, eu tinha feito originalmente uma tabela, uma tabela calendário comum, que pega do primeiro dia, do primeiro registro do ano até o último ano. Só que aí deu um problema, porque na hora que a gente foi conectar lá as bases de dados, por exemplo, não tinha nas análises o ano de 92, não tinha o ano de 93. E aí, na hora que a gente foi cruzar com a modelagem, deu problema. Então, a gente criou essa outra tabela aqui, calendário, que é uma tabela calendário de período. Ela pega o primeiro dia, né, do ano de 91 e soma 4 anos. Depois soma mais 4 anos para 99 e ela vai somando de 4 em 4 anos. Então, uma tabela calendário um pouquinho diferente. A fonte dessa tabela, eu não sei se é uma boa ideia eu fazer aqui do zero com vocês, porque dá para ver que o código é um pouquinho complexo. Eu não sei se todo mundo vai acompanhar, mas eu tenho aqui o link, que é esse link aqui, ó, que foi o link que a gente utilizou para criar esta coluna, porque nada se cria, tudo se copia. E aí a gente pegou, foi esse aqui, né? List generate. Era uma das últimas. Desculpa, Tuda, aqui me intrometendo. Acho que foi uma das últimas. For yearly. Isso. Foi esse aqui, ó. For yearly interval. Esse código aqui que a gente pegou. Você quer que eu mande para elas? Você já mandou? A gente pode mandar aqui qualquer coisa. Pode mandar, mas acho que vai na newsletter também. Lembrando, foi essa opção aqui, ó, do yearly interval. E aí eu vou mostrar para vocês porque a gente teve que fazer uns ajustes, né? Porque aqui ele está pegando de 18 de março de 2022, então a gente precisou editar isso. Eu vou fazer aqui, vou pegar aqui o código. Vou lá para o meu Power Query. E aí, para eu criar uma tabela calendário, né, eu vou criar uma consulta nova. Não tinha essa tabela aqui no nosso modelo. Eu vou clicar aqui com o botão direito em nova consulta. E aí tem a opção de consulta nula. E aí eu vou copiar aqui o nosso código, vou dar Enter. E aí ele criou uma lista com base nas informações que estavam lá no site. Só que eu não quero
aqueles dados lá. Eu quero colocar que vá de 1991 até 2019. E aí, ele, por padrão, ele coloca primeiro o ano, o mês e o dia, que é o formato americano. Então, eu vou editar aqui para 1991, depois eu vou colocar 1, e depois 1 de novo. E aqui, onde está 2025, eu vou jogar 2019, 1 e 1. E o intervalo também, porque a gente vai fazer o intervalo de 4 em 4 anos. E aí, logo depois desse X aqui, a gente vai substituir o 1 pelo 4. E aí ele criou. Então, vou repassar aqui para a gente entender o código, né? Então, ele está gerando uma lista, ele está pegando tudo que é igual ou maior à data de 1991, né? 1º de janeiro de 1991, e menor ou igual 1º de janeiro de 2019, a cada 4 anos. É isso que essa fórmula está fazendo, beleza? Ela veio em formato lista, que é um formato do Power Query que a gente não vai carregar lá para dentro. Então, a gente precisa transformar essa lista aqui numa tabela. E aí, a gente tem essa opção aqui, ó, de transformar a lista em tabela. Ele vai perguntar aqui de delimitador e tal, a gente pode só dar OK. Pronto, ele transformou aquela lista numa tabela. Agora eu vou dar um nome para essa tabela e para essa coluna também. Para eu renomear a coluna, eu posso clicar aqui 2 vezes no nome da coluna. Vou escrever aqui date. Vou mudar o tipo, né, para que ela vire formato data. Ok? E a gente tinha colocado o ano também. Para eu adicionar o ano a partir desta data, eu vou clicar aqui em adicionar coluna. E aqui tem uma opção chamada data, que ele vai buscar o ano. E aí pronto, agora eu tenho o ano. Para seguir o padrãozinho das outras, que todas estão sendo chamadas de year, eu vou editar aqui, vou chamar de year, lembrando que isso não é necessário, tá? É só perfumaria. E aí pronto, criei a minha tabela de data e eu vou chamar essa tabela aqui, ó, se eu quiser renomear uma consulta, eu posso vir aqui em propriedades e editar, vou chamar de Jim calendário em acento. Beleza. E a outra tabela que a gente tinha criado aqui era aquela tabela fases, que essa a gente criou na mão. Eu vou precisar dela aqui, que eu não vou lembrar de cabeça, né? Os resultados, as informações dela. Então, acho que eu vou tirar bem em frente, para eu lembrar, porque eu sou mestre em esquecer das coisas. Vou tirar um printzinho aqui, que eu vou criar ela lá no meu modelo. Legal. Então, para eu criar uma tabela do nada, do zero, aqui a gente tem uma opção, na guia página inicial, a gente tem essa opção aqui, ó, inserir dados. E é aqui que a gente pode usar o Power Query como uma espécie de Excel mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar um nome para essa tabela, então ela vem por padrão com o nome de tabela, eu vou chamá-la de fases. A primeira coluna, ela se chama fase e a segunda se chama ordem. Então, eu vou clicar aqui, ó, fase. Aqui tem um botãozinho de mais, eu vou clicar aqui, ele vai abrir outra coluna, eu vou chamar de ordem. E aí eu vou começar a imputar aqui minhas informações. Ó, group, round of 16, vou começar a escrever aqui. Tusa, eu até coloquei aqui no chat, né, mas quem for ver depois, só para contextualizar, né? Por que a gente fez essa tabelinha, né? A gente vai usar ela lá nos gráficos na última aula. Por isso que a gente fez essa tabelinha para ajudar a fazer um ranqueamento lá. Só para dar um pouquinho mais de spoiler. Birthplace Playoff.
E, por último, final. Legal, e agora faltam os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinha. E ele criou a nossa tabela fases, criada à mão, e ela estava sendo usada numa outra tabela, que eu acho que é a results. Deixa eu confirmar aqui no modelo. Fases expandido, ó. Então, estou só pegando aqui essa parte aqui. Então, aqui foi feita uma mesclagem da coluna que se chama round para a coluna que se chama fase. Né? Veja que os nomes das colunas não são os mesmos. Uma está com round, outra está com fase. Mas o que importa para o Power Query é que os dados sejam os mesmos. E aí ele identificou e fez essa mesclagem. Então, bora lá para o nosso Power Query, que a gente vai fazer igual. Para a gente mesclar uma consulta com a outra, a gente vai nesse botãozinho aqui, que é o mesmo botão onde a gente adiciona a primeira linha como cabeçalho, enfim, tem várias opções ótimas aqui. Remover duplicatas, acho que tem até remover linha em branco aqui também, se bobear tem. Não, tem remover erros e remover duplicatas. Mas para mesclar consultas, então a gente clica naquele botão, mesclar consultas. E aí ele vai perguntar qual tabela que eu quero mesclar. E eu quero mesclar com a tabela fases. Eu vou selecionar aqui a minha coluna round e depois eu vou selecionar a minha coluna fase. E ele está dizendo, ó, a seleção corresponde a 232 de 232, ou seja, todas as informações que eu tenho nessa coluna, eu também tenho nessa coluna fase. Então, deu match, deu certo. E agora a gente vai expandir a coluna, eu só vou olhar na original para ver se a gente traz todas as colunas ou se traz só o round. Eu acho que a gente traz só a coluna fase, né? Não, a gente traz ordem, né? Que é o número, tá? Beleza. Então, a gente vem aqui. Se vocês quiserem deixar a tabela com o nome original, você pode esticar essa informação. Eu retiro, porque senão vai ficar fases, ponto ordem, vai ficar feio. Então, eu tiro isso daqui. E vou deixar apenas a coluna ordem. E aí ela vai gerar esses númerozinhos para a gente, que são os números daqui da coluna fases. Né? Então, para cada fase tem um número e através do número que vocês vão conectar lá no modelo, não é? Carol? Oi, Tusa, desculpa. Esse número a gente vai usar no gráfico, então a gente já trouxe, e ele vai ajudar a gente a ordenar. Deixa eu ensinar o pulo do gato ali para ordenar um. Ai, que legal! Nossa, vai ficar sensacional. Então, é isso. Então, temos a tabela calendário feita, a tabela fase a gente criou aqui do zero. Results, bem, a princípio é isso, gente, de tratamento de dados e de Power Query. Agora eu vou carregar, né, vamos ver se não vai dar nenhum chabu, mas tudo indica que está tudo certinho. E deu tudo certo, que alegria. Vou fechar aqui a outra. E estamos aqui com as nossas tabelinhas criadas. Amanhã, depois, a Thaisa vai mostrar para vocês a parte da modelagem de dados que a gente vai fazer. O Power BI, né, faz uns links automáticos aí, mas de Power Query é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Uma coisa eu vou parar de compartilhar, só para saber. Se alguém tiver dúvida de novo, eu compartilho de novo. Cadê vocês? Aqui. A parte do mesclar, eu não peguei o botãozinho mágico.
Ah, o botão de mesclar? Vamos lá. Era King Results, né? Uhum. Era aqui, isso. Então, é nesse botãozinho aqui. Ah, Aqui. ah, Aí tem maravilha. essa opção aqui, mesclar consultas. Ah, tá, beleza. Aqui a gente também tem a opção acrescentar consultas. Aí já é um gancho para explicar uma outra coisa do Power Query que a gente não vai ver aqui nessa aula, mas que é legal explicar que existe. Porque, assim, a gente tem essa tabela aqui de 2019 players, e ela tem lá os dados. Vamos supor que a gente tivesse uma tabela chamada 2019 players, aí uma outra, qual foi? 2019, 18, 17, 16, 2015 players, aí 2011 players. Vamos supor que a gente tivesse uma tabela dessa para cada jogo de Copa do Mundo. Se a gente quisesse colocar todas essas tabelas numa tabela só, ou seja, uma embaixo da outra, aí a gente tem a opção de acrescentar consultas. A gente empilha todas as tabelas uma embaixo da outra. É diferente do que a gente fez aqui em Results. Aqui em Results a gente mesclou uma tabela com a outra. Seria o equivalente ao PROC-V do Excel. Quem usa Excel e conhece a fórmula PROC-V, é a mesma dinâmica. A gente pega um resultado de uma tabela e traz para cá. Isso é mesclar consultas. Eu acho legal que às vezes a galera confunde acrescentar consulta com mesclar consulta. Aí eu acho, sempre que eu tenho oportunidade, legal de explicar a diferença de um para o outro. E aí o Power BI já tem inteligência de desprezar os cabeçalhos quando faz isso? Ah, sim, quando a gente mescla as consultas, em geral, sim. Ele entende que aquela linha que está ali é igual a que está no cabeçalho, e aí ele tira. Mas isso, se você pegar um Power Query de Excel, por exemplo, tem algumas empresas que ainda usam o Excel lá de 2016. Aí, às vezes, a pessoa usa o Power Query lá e quando faz a mesclagem de consulta, vem o cabeçalho junto, aí você tem que tirar. Mas o Power BI, ele está sempre atualizando, então ele não tem esse problema. E as versões mais recentes do Excel, que, para quem não sabe, a gente usa o Power Query no Excel também, também não tem esse problema mais. Mas já teve, né? Antigamente tinha esse problema mesmo. Ah, beleza, obrigada. Nada, mas elas têm de ter formatos iguais para juntar em uma só? Tem. Se uma tiver número, a outra tiver texto, se uma tiver data, a outra tiver texto. Se não tiver com o mesmo formato, não dá para fazer mesclagem de tabela. Tem que estar. Por isso que eu fico olhando ali sempre todas as tabelas. Tudo que a gente for conectar, a gente tem que ver se está sempre no mesmo formato, né? Então, por isso que eu fui olhando lá a coluna de ano. Se uma está em formato numérico, todas as outras têm que estar numérico também. A Letícia tinha levantado a mão com uma dúvida. Ah, pode falar. É que com compartilhando tela eu nem vejo, só agora que eu tô vendo. Pode falar, Nath. A minha tabela de results está com 284 linhas, mas eu fiz as mesmas etapas que você. Eu não sei o que eu fiz de errado. 274 linhas. 284. 284? Aham. Uai, tá com mais. Você Pois tirou é. as linhas de branco? Tirei. Uai. Ah, a minha também deu. Deu 284. Aqui também. Uai, gente. A gente pegou uma tabela diferente, será? Tusa, dá uma olhadinha aí, vamos ver se é isso. Uma hipótese. Vamos fazer um teste AB. Filtra aí na coluna do ano se tem 2019. Eu lembro que a gente tinha adicionado alguns dados de 2019, se não me engano. 1991, acho que não, 2015. Ah, então deve ser os dados de 2019. Mas não é um erro, tá, meninas? É só dados a mais mesmo. Ah, que vocês têm. Double check. Vocês estão com a minha tabela, ela está indo só até 2015 e a de vocês está indo até 2019. Vocês estão com mais dados. Mas a gente checa e compartilha com vocês também. Agora, tu posso acreditar que é isso? Ah, não, provavelmente é assim, porque realmente ela não está com o ano de 2019. Se na tabela que as meninas tem, ou na de vocês está com o ano de 2019, porque se tiver, com certeza é isso. Tá, a minha tá. Ah, então é isso. Ah, sim, tá com 2019, sim.
Ah, então é isso, gente. Tá Só certinho. que, meninas, uma dúvida. Uhum. A minha também tá com 284. E aí, quando eu tiro do 2019 do filtro, baixa para 232. Porque eu Isso. não posso. É Não, para não, ficar assim não. mesmo. A que vocês estão, ela tá correta, tá com o ano de 2019. Essa que eu tô usando aqui, que veio sem, mas não tem problema. Se deu 232, é exatamente o que eu tenho aqui, então não tem Ah, problema. beleza. Eu achei que a sua era 282. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Ah, não, não sei. 232 mesmo. Show, então tá bom. É isso mesmo, então. Tem uma coisinha que eu podia mostrar para vocês, não sei, a gente ainda tem um tempo, Mi? Que eu gosto sempre de mostrar, acho importante. Pode me mostrar. Dá para mostrar? Que eu queria mostrar de criação de parâmetro. Porque, assim, no caso, a gente está criando esse projeto do zero, né? Então, vocês abriram o Power BI em branco e foram conectando. Mas vamos supor, por exemplo, aqui no nosso projeto, quando a gente estava preparando a aula para vocês, a gente ficava trocando, né, o Power BI de uma com a outra. Cada uma ia fazendo uma parte e a gente ia enviando o arquivo uma para a outra, para cada uma fazer a sua parte. E aí, quando você envia um arquivo PBIX para alguém, uma outra pessoa, essa pessoa vai abrir no computador dela e na hora que ela for atualizar vai dar problema nos dados, porque quando a gente conecta a nossa tabela com uma fonte de dados, ele pega o nosso login. Então, aqui ele está pegando a M Santos, OneDrive, pipipi, popopó. Se eu mandar esse arquivo para vocês e vocês forem abrir no computador da casa de vocês não vai dar erro, porque ele não vai encontrar a M Santos no computador de vocês, então ele vai dar erro. Como que vocês podem fazer para solucionar isso? Tem uma coisa no Excel, no Power Query, que chama gerenciar parâmetros, que fica aqui na guia página inicial, novo parâmetro. Eu vou chamar esse parâmetro de bases Siemens Squads, que é o nome da tabela, né? Não preciso colocar nenhuma descrição. Eu vou dizer que o tipo de parâmetro é texto. E vou jogar aqui o meu link. Eu vou colocar também uma contrabarrinha. Uma contrabarra. E aí eu criei um parâmetro, vou movê-lo aqui para cima. E aí, qual que é o rolê desse negócio? Quando você cria um parâmetro, você substitui toda essa raiz aqui do arquivo, e aí fica só o nome do arquivo. Então, se eu mando um arquivo para vocês, ele estiver escrito Women's Squad, da mesma forma que está aqui, não vai importar este caminho aqui, porque ele vai você vai poder substituir pelo seu parâmetro. Então, eu vou chegar aqui, eu vou apagar todo esse trecho aqui e vou escrever bases Siemens. Eu podia ter botado um nome mais simples, né? Mas, enfim, se tivesse botado fontes, era mais fácil. E aí, refazendo, botei bases Women's Squads. E aí eu botei um E para concatenar com o nome do arquivo. O nome do arquivo, ele tem que estar entre aspas, muito importante isso. O nome do arquivo tem que estar entre aspas, tem que estar com a terminação dele, então se for excel.xlsx, e o nome do parâmetro não precisa estar entre aspas, tá? Então não coloquem aspas no nome do parâmetro, porque eu já tinha colocado na criação dele que era texto. Então, como eu coloquei na criação dele que é texto, aqui eu não preciso colocar. E aí, ó, ele já carregou e deu tudo certo. Ou seja, se eu mandar esse arquivo para qualquer uma de vocês agora, e vocês quiserem acessar, é só vocês entrarem aqui no parâmetro e substituir esse caminho pelo caminho do computador de vocês. Aí, no momento em que vocês substituírem, o arquivo vai ler e ele não vai dar erro. Tá? Era isso que eu queria mostrar. Eu acho muito importante que eu apanhava horrores quando eu não sabia disso, e aí eu sempre que eu tenho oportunidade explico isso aqui. É isso, gente.